Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui confeccionar com vocês esse suplá em crochê. Confeccionei ele usando barbante fio 6 com agulhas de 3,5 milímetros. Ele ficou medindo de uma ponta aqui, olha, do picô até a outra ponta aqui do picô, 42 centímetros. E ficou pesando 156 gramas. Eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição do vídeo. E eu espero que vocês gostem bastante da videoaula. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Agora vamos iniciar? Então, olha, eu vou fazer aqui o anel mágico. Feito aqui o anel mágico, aqui, olha, eu tenho uma correntinha. Eu vou fazer uma, duas e três correntinhas. Contando com a primeira correntinha que eu fechei o anel, eu tenho aqui 4 correntinhas. 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de separação. Vou laçar, vou vir aqui dentro do anel e aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho dentro do anel e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho dentro do anel e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço, dentro do anel, um ponto alto. Então, olha, eu vou seguir fazendo pontos altos dentro do anel mágico até ficar no total de 12 pontos altos separado por uma correntinha. Já contando, olha, com essas correntinhas aqui do início, tá? Então, aqui, olha, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Eu vou adiantar aqui os meus e já volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei os 12 pontos altos dentro do anel mágico, separado por uma correntinha. Eu vou puxar aqui um pouquinho esse fio, mas não vou puxar ainda ele todo, tá? Trabalhei aqui o ponto alto, fiz uma correntinha. Aqui, olha, eu tenho as correntinhas do início, eu vou contar de baixo pra cima. 1, 2, e aqui na terceira correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Assim, olha. Agora, eu vou virar aqui, olha, e vou puxar esse fio do anel mágico pra ficar bem fechadinho aqui, olha, esse miolinho. Então, aqui eu finalizei a primeira carreira, 12 pontos altos dentro do anel mágico, separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Eu vou caminhar aqui, olha, nesse espacinho de uma correntinha com um ponto baixíssimo. E já vou fazer aqui 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas me faz a vez de um ponto alto. Vou laçar nesse mesmo espacinho, eu vou colocar um ponto alto. Então, aqui, contando com as correntinhas, eu tenho 2 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, laçar, vou vir no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, vou fazer um grupinho de 2 pontos altos. Entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei o grupinho, fiz uma correntinha. Aqui nas correntinhas do início, contando de baixo para cima, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a segunda carreira, tenho 12 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. E já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto de base e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou vir aqui no espacinho de uma correntinha com um ponto baixíssimo, assim, olha. Já vou subir 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Vou laçar e nesse mesmo espacinho vou colocar mais 2 pontos altos.
Então, contando com as correntinhas aqui do início, eu tenho aqui um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, venho, olha, no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, aí já venho pro próximo espacinho de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos. Então, olha, nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação, vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar, trabalhei o grupinho, fiz uma correntinha, aqui nas correntinhas que eu iniciei, olha, vem aqui na terceira, e aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a terceira carreira, tenho 12 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. E já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, olha, nesse próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo, no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo, e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Assim, olha. Já vou subir 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Vou laçar no mesmo espacinho, eu vou colocar aqui um ponto alto. Então, aqui, olha, contando com as correntinhas, eu tenho 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, laçar, e ainda que, olha, nesse mesmo espacinho, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui, olha, nessa volta, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Trabalhei aqui o leque, faço uma correntinha. Laço, já vem aqui, olha, no próximo espacinho de uma correntinha e trabalho o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, olha, outro leque no espacinho de uma correntinha. Uma correntinha de separação, já vem aqui, olha, pro próximo espacinho de uma correntinha e trabalho o leque. Então, olha, em cada espacinho de uma correntinha, vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, e entre um leque e outro, uma correntinha de separação. Vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar com vocês. Trabalhei o leque, fiz uma correntinha. Vou vir aqui nas correntinhas do início, olha, na terceira. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 4ª carreira, tenho 12 leques separados por uma correntinha. Já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto de base, e vou fazer um ponto baixíssimo, e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Laço, nesse mesmo espacinho, olha, eu tô aqui no meio do leque, aqui eu vou colocar mais um ponto alto. Então, contando com as correntinhas, eu tenho aqui, olha, 2 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, eu vou laçar, vou vir aqui, olha, no espacinho de uma correntinha entre os leques, aqui eu vou colocar 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha, aqui, olha, eu tenho um leque, vou vir aqui no meio do leque, laço, vem aqui no meio do leque, e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, vem aqui, olha, no espacinho de uma correntinha entre os leques, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, que é aqui, olha, no meio do leque, e no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, eu vou trabalhar um grupinho de 2 pontos altos.
Entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação, vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei o grupinho, fiz uma correntinha. Aqui nas correntinhas do início, olha, na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a quinta carreira, fiquei no total de 24 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. E já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei com um ponto baixíssimo, venho aqui nesse próximo ponto de base, e aqui eu faço um ponto baixíssimo, e venho aqui no espacinho de uma correntinha, e faço um ponto baixíssimo, assim, olha. Aqui eu já vou fazer 3 correntinhas, que me dá a altura do ponto alto. Laço, e nesse mesmo espacinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1 e 2. Contando com as correntinhas do início, eu vou ficar com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, laçar, vou vir aqui no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Trabalhei aqui, olha, os 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Uma correntinha de separação, já laço, venho aqui pro próximo espacinho de uma correntinha e coloco 3 pontos altos. Então, olha, nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação, vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei essa volta, trabalhando grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Eu vou finalizar aqui, olha, nas correntinhas do início. Aqui eu trabalhei o grupinho e fiz uma correntinha. Venho aqui, olha, na terceira correntinha, e aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo, ficando assim, olha. Aqui eu finalizei a sexta carreira, tem um total de 24 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. E já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, olha, nesse próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo, e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, assim, olha. E essa volta agora, eu também vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, aqui eu já vou fazer 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, laço, e no mesmo espacinho, eu coloco aqui mais 2 pontos altos. 1 e 2. Contando, olha, com as correntinhas do início, eu tenho aqui 3 pontos altos. Uma correntinha laço, vem aqui no próximo espacinho de uma correntinha e coloco aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu já laço, venho aqui pro próximo espacinho de uma correntinha e trabalho o grupinho de 3 pontos altos. Então, em cada espacinho de uma correntinha, vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação, vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei o grupinho, fiz uma correntinha, vou finalizar nas correntinhas do início na minha terceira, com um ponto baixíssimo. E aqui, olha, finalizei a sétima carreira, tenho também 24 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha, igual à sexta carreira. Agora, vamos continuar. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, olha, nesse próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo, no próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. E vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, assim, olha. Nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um leque, igual nessa carreira aqui, olha, na quarta carreira, tá? Então, já vou fazer aqui, olha, 3 correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto. Laço, nesse mesmo espacinho aqui, eu vou colocar um ponto alto.
Então, contando com as correntinhas, eu tenho aqui 2 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, laçar, e nesse mesmo espacinho, vou colocar mais 2 pontos altos. Então, olha, no espacinho de uma correntinha, eu trabalhei um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, eu vou laçar, vou vir aqui, olha, no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Trabalhei um leque no espacinho de uma correntinha. Uma correntinha de separação, já laço, vem aqui, olha, pro próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu trabalho o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, olha, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um leque. Entre um leque e outro, uma correntinha de separação, vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta e eu voltei aqui, olha, para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei o leque, fiz uma correntinha. Vou finalizar nas correntinhas do início, na minha terceira, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a 8ª carreira. Tem um total de 24 leques separado por uma correntinha. E já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei com um ponto baixíssimo. Eu venho aqui nesse próximo ponto de base. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Venho aqui, olha, no espacinho de uma correntinha, que é o meio do leque, e faço um ponto baixíssimo, assim, olha. Vou subir 3 correntinhas, que vai me dar a altura do ponto alto, vou laçar e no mesmo espacinho eu vou colocar aqui um ponto alto. Então, contando com as correntinhas, eu tenho aqui 2 pontos altos. E essa volta aqui, eu vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. E esses grupinhos eu vou trabalhar em cada espacinho de uma correntinha, que é aqui no meio do leque e entre um leque e outro. Então, eu trabalhei o grupinho, faço uma correntinha, laço, venho aqui, olha, no espacinho de uma correntinha entre os leques, e aqui eu coloco 2 pontos altos. Trabalhei aqui, olha, o grupinho de 2 pontos altos. É igual, olha, essa carreira que a gente trabalhou aqui, a 5ª carreira, tá? Trabalhei o grupinho, faço uma correntinha, laço, venho aqui no meio do leque, no espacinho de uma correntinha, e trabalho aqui 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, venho aqui, olha, entre um leque e outro, no espacinho de uma correntinha, e coloco aqui 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, trabalhei grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha por toda a volta. Finalizei aqui, olha, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 9ª carreira, tem um total de 48 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. E já vou iniciar a próxima carreira. E nessa próxima carreira, eu também vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, olha, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo, assim, olha. Vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou fazer 3 correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto. Vou laçar e no mesmo espacinho eu vou colocar um ponto alto. Então, aqui, olha, contando com as correntinhas, eu tenho um grupinho de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, venho no próximo espacinho de uma correntinha e trabalho 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, vou fazer um grupinho de 2 pontos altos. Entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Vai ser assim por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a volta, grupinho de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou finalizar aqui nas correntinhas do início, na minha terceira, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a 10ª carreira,
também tenho 48 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui, olha, eu vou cortar o meu fio, porque a próxima carreira eu vou trabalhar com o fio vermelho, tá? Então, vou cortar aqui o fio e já volto com vocês pra gente continuar. Então, aqui, olha, já peguei o fio vermelho, eu vou começar aqui fazendo uma laçadinha inicial. Fiz a laçadinha inicial, vou vir aqui, olha, em qualquer ponto, tá? Eu vou trabalhar agora uma carreira toda de pontos baixos. Então, vem aqui, olha, em cima desse ponto alto. E aqui eu já vou fazer um ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui eu tenho o espacinho de uma correntinha, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vem em cima do ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Então, olha, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base e um ponto baixo no espacinho de uma correntinha. Eu vou adiantar aqui toda a volta, quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta com pontos baixos e eu vou finalizar aqui com vocês. Vou vir aqui, olha, nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou afrouxar aqui um pouquinho. Eu já cortei aqui o meu fio, tá? Porque a próxima carreira eu vou voltar com o fio cru novamente. Então, olha, eu trago essa laçadinha aqui pra trás, pra poder fazer o arremate. Assim, olha. Então, aqui, olha, finalizei a 11ª carreira. Olha como que ficou essa carreira toda de pontos baixos. E aqui na 11ª carreira, eu tenho um total de 144 pontos baixos. Agora, eu vou pegar o fio cru pra gente continuar. Aqui, olha, já peguei o fio cru, vou começar aqui fazendo uma laçadinha inicial. Fiz a laçadinha inicial, vou vir aqui, olha, em qualquer ponto aqui de base, tá? Vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Vou trabalhar aqui uma sequência de 6 pontos baixos. Aqui eu já tenho um, vem aqui no próximo ponto, 2 pontos baixos, no próximo ponto, 3 pontos baixos, no próximo, 4, no próximo, 5 e no próximo, 6. Trabalhei 6 pontos baixos, sendo um em cada ponto de base. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou pular aqui 3 pontos de base. 1, 2, 3. E no meu quarto ponto de base, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Ficando assim, olha. Vou repetir novamente os 6 pontos baixos, igual aqui. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, olha, 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou fazer 5 correntinhas. Trabalhei as 5 correntinhas, eu vou pular 1, 2, 3 pontos de base e no quarto eu faço um ponto baixo. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. E quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, fazendo alcinhas de 5 correntinhas. Vou fechar essa última alcinha aqui com vocês, olha, e vai fechar certinho, olha. Pulei aqui os 3 pontos de base. Vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo, que eu fiz para iniciar, e aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ficando assim, olha. Aqui, eu finalizei a 12ª carreira. Fiquei no total de 16 alcinhas de 5 correntinhas. E entre essas alcinhas, eu tenho aqui 6 pontos baixos. E agora, vamos continuar. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, olha, nesse próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo, que é o segundo ponto. Vou vir aqui no próximo ponto de base, que é o terceiro ponto, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo espacinho e vou fazer aqui um ponto baixo.
Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, olha, nesses 6 pontos baixos, eu não trabalhei nem no primeiro e nem no segundo. Trabalhei no terceiro e no quarto. Como eu não trabalhei nesses 2 primeiros, não vou trabalhar nesses 2 últimos, tá? Então, vou trabalhar somente 2 pontos baixos. Pulo esses 2 primeiros e pulo os últimos. Trabalhei aqui o ponto baixo, já dou uma laçada na agulha, venho aqui, olha, na alcinha de 5 correntinhas, e aqui eu vou trabalhar 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 pontos altos na alcinha de 5 correntinhas. Aqui eu tenho 6 pontos baixos, pulo o primeiro, pulo o segundo, venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Não trabalhei aqui nos 2 primeiros pontos e nem vou trabalhar nos 2 últimos. Daqui eu vou laçar, vou vir aqui na alcinha de 5 correntinhas e aqui eu vou colocar os 11 pontos altos. Então, olha, trabalhei aqui os 11 pontos altos na alcinha de 5 correntinhas. Venho aqui, olha, nos pontos baixos, pulo o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro e faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Pulo esses 2 pontos sem trabalhar, laço e já venho aqui na alcinha e começo a trabalhar os 11 pontos altos. Então, olha, eu vou seguir fazendo por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já trabalhei toda a volta. E eu vou finalizar aqui com vocês. Olha, aqui eu trabalhei os 11 pontos altos. Eu vou finalizar nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo, assim, olha. E aqui eu finalizei a 13ª carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou vir aqui nesse próximo ponto de base e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, olha, nesse próximo ponto, que é o ponto alto desses 11 pontos altos. No primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixíssimo, porque eu vou iniciar no segundo ponto, tá? Então, venho aqui, olha, no segundo ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou fazer as 3 correntinhas que vai me dar a altura do ponto alto. Eu vou laçar nesse mesmo espacinho aqui, olha, eu vou colocar um ponto alto, ficando aqui com um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base, contando com as correntinhas do início. Laço, vem aqui no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Então, olha, após o aumento, eu trabalhei 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. No próximo ponto aqui, eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Trabalhei o aumento, eu vou trabalhar 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Trabalhei aqui os 3 pontos, no próximo ponto aqui, eu trabalho um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, olha, não vou trabalhar nem nesse último ponto e nem aqui no primeiro ponto, tá? Trabalhei um aumento, depois trabalhei 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Trabalhei um aumento, depois trabalhei 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. E aqui no final, trabalhei um aumento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Daqui, olha, eu já vou laçar, vou vir aqui para esse grupinho de 11 pontos altos,
Vou pular aqui o primeiro ponto e vou iniciar aqui no segundo. Já vou fazer aqui o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base, assim, olha. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. 1, 2 e 3. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Trabalhei o aumento, eu vou trabalhar 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. 1, 2 e 3. E aqui, olha, nesse próximo ponto, eu faço o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Ficando aqui com 12 pontos altos. Não trabalhei aqui no primeiro ponto e nem vou trabalhar aqui no último. Daqui, olha, já laço, pula aqui o primeiro ponto e começa a trabalhar aqui no segundo. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta, voltei aqui para finalizar com vocês. Após trabalhar aqui o último ponto alto, eu vou vir aqui nessas correntinhas do início, na minha terceira correntinha, e aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou afrouxar aqui um pouquinho, olha, essa laçadinha, e vou trazer ela aqui para trás para poder fazer o arremate. Aí, aqui, olha, é só cortar o fio. A próxima carreira, eu vou trabalhar com o fio vermelho novamente, tá? Mas se você quiser trabalhar com o fio da mesma cor, é só continuar comigo aqui, olha, finaliza na terceira correntinha, faz uma correntinha, volta no mesmo espacinho e trabalha um ponto baixo. E também, você pode trabalhar com fio de outra cor. No lugar do vermelho aqui, pode usar o fio dourado, fica bem bonito. Então, vou cortar aqui o fio, pegar o fio vermelho e eu já volto com vocês. Então, aqui, olha, já cortei aqui o fio, já peguei aqui o fio vermelho, lembrando que aqui, olha, eu finalizei a 14ª carreira. Com o fio vermelho, eu vou começar aqui fazendo uma laçadinha inicial. Fiz a laçadinha inicial, eu vou iniciar aqui, olha, nesse grupinho de 12 pontos altos. Vou vir aqui no primeiro ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Assim, olha. Vou vir aqui no segundo ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui no terceiro ponto e aqui eu vou fazer um picô. Ponto baixo, 3 correntinhas. Vou passar aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo, formando um picô. Venho no quarto ponto, um ponto baixo. No quinto ponto, um ponto baixo. No sexto ponto, um ponto baixo. E aqui, olha, no sétimo ponto, eu vou trabalhar picô. Eu vou trabalhar 3 picôs, tá? Então, aqui, olha, eu vou fazer um ponto baixo, aqui, olha, no sétimo ponto. Vou fazer 3 correntinhas, que é para formar o picô. Passo aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo e faço aqui um ponto baixo, formando um picô. Vou fazer 5 correntinhas. Trabalhei as 5 correntinhas, aqui, olha, eu tenho esse ponto baixo que eu finalizei o picô. Eu vou passar nessa alcinha do ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo, formando um picô de 5 correntinhas. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, para formar aqui o último picô. Vou passar aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo desse primeiro picô, e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, olha, fiquei aqui com 3 picôs. Um picô de 3 correntinhas, um picô de 5 e um picô de 3 correntinhas. Eu venho aqui, olha, no sétimo ponto ainda e faço aqui um ponto baixo. Vai ficar assim, olha. Vou vir aqui no oitavo ponto, um ponto baixo. No nono ponto, um ponto baixo. E aqui no 10º ponto, eu vou fazer um picô, ponto baixo, 3 correntinhas para formar o picô,
passo aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo e faço um ponto baixo, formando um picô. No 11º ponto, um ponto baixo, e no 12º ponto, um ponto baixo. Então, olha, ficou assim. Trabalhei 2 pontos baixos, um ponto baixo com picô, 2, 3 pontos baixos, um ponto baixo com 3 picôs, 2, 3 pontos baixos, um ponto baixo com picô e 2 pontos baixos. Eu vou fazer novamente aqui com vocês, tá? Tudo que eu trabalhei aqui, eu vou repetir em cada um desses motivos, tá? De 12 pontos altos. Então, venho aqui no primeiro ponto e faço aqui um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, eu vou fazer o picô, ponto baixo, 3 correntinhas. Passo aqui nessa alcinha do ponto baixo e faço um ponto baixo, formando um picô. No quarto ponto, um ponto baixo. No quinto ponto, um ponto baixo. No sexto ponto, um ponto baixo. E aqui no 7º ponto, eu vou fazer os 3 picôs. Ponto baixo, 3 correntinhas. Passo aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo, um ponto baixo, formei um picô. Agora, eu vou fazer um picô de 5 correntinhas. 5 correntinhas, passo aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo desse primeiro picô e faço aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo espacinho, olha, que eu finalizei esse picô, eu vou passar aqui, olha, e faço aqui um ponto baixo. Então, olha, fiquei com 2 picôs de 3 correntinhas e um picô de 5 correntinhas. Venho aqui, olha, no mesmo espacinho, no 7º ponto, e faço um ponto baixo. No 8º ponto, um ponto baixo. No 9º ponto, um ponto baixo. E no 10º ponto, ponto baixo com picô. Ponto baixo, 3 correntinhas, passo aqui, olha, na alcinha, ponto baixo, formei um picô. No 11º ponto, um ponto baixo. E no 12º ponto, um ponto baixo. Então, olha, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar com vocês. Vou finalizar aqui nesse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Aqui, olha, é só afrouxar e trazer essa laçadinha aqui para trás, cortar o fio e fazer o arremate. Eu ainda falta fazer todos os meus arremates, eu vou fazer os arremates e eu já volto com a peça finalizada. Então, aqui, olha, já cortei o fio, fiz o arremate e olha que linda que ficou a peça. Espero que vocês tenham gostado e compreendido esse passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E se gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima videoaula.